impossible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar.
Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim acontecerá algum dia. E então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que ela é. Ouvintes, o conhecer, segundo as Escrituras, que citamos em São Mateus capítulo 1, verso 24 e 25, é conhecer como marido e mulher, conhecer intimamente. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho. Isso quer dizer que depois ele a conheceu como esposa. Ela não continuou virgem, como esta doutrina da Virgem Maria. Porque, afinal de contas, ele era seu marido. Ela era sua esposa. Não temas receber Maria, tua mulher, disse o anjo. Agora, ouvintes amados, todo acontecimento bíblico está relacionado com o povo de Israel, que é tratado por Deus como povo, e com os gentios, que Deus trata como indivíduo, a pessoa individualmente falando. Mas esse indivíduo, a pessoa, forma um povo, forma a igreja. Então, todo acontecimento nas Escrituras fala da igreja, fala do povo de Deus, está relacionado com o cristão, está relacionado com você, com cada crente, com cada filho de Deus. Isto não foi escrito por acaso e simplesmente para termos um livro de história sagrada, uma matéria de história sagrada que vai cair nos exames da faculdade, ou da escola primária, ou onde quer que seja. Mas isso está escrito para ser de fato alimento espiritual no seu devido tempo. Está escrito para cada indivíduo. É uma carta, é um testamento, é um livro, é um mapa endereçado a cada cristão. E aqui nós temos todas as normas que, se não fossem interpretadas, nós teríamos uma igreja como a igreja primitiva. Começando pelo batismo. Em Atos dos Apóstolos, quando eles perguntaram com seus corações compungidos: que faremos, varões, irmãos? Pedro, que tinha chaves do reino dos céus, saiu na frente e respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. E afirma ainda, continuando, que isto não era somente para os judeus, mas era também para os samaritanos
para toda a Galiléia, todos os galileus e até os confins da terra, para todos quantos Deus nosso Senhor chamasse. Então, se o batismo do Espírito Santo era e é para todos quantos Deus chamar para esse fim, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo também o é. E a melhor forma de constatarmos de que maneira a igreja conheceu isto, conheceu o batismo, é só lermos as referências de Atos 2:38 do próprio São Mateus, capítulo 28, 19. Nós não vamos encontrar nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pedro sabia quem era esse nome. Pai, Filho e Espírito Santo, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele era revelado não pela carne nem pelo sangue, mas pelo próprio Pai. E o próprio Mateus, que escreveu aquilo, estava ali presente. E a Bíblia não choca consigo mesma. De forma que, numa síntese, nós podemos tirar uma conclusão. Que se a igreja conhecesse a Jesus, como a igreja primitiva conheceu, começando pelas partes mais simples, pelos rudimentos, todos seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pergunta, por que isto foi mudado? Isso foi mudado 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, num pacto que o imperador Constantino fez com os pagãos e os cristãos nominais. Foi dali que nasceu 3 pessoas distintas e o batismo nos títulos. É dali que você vê uma hóstia redonda, porque os pagãos adoravam o sol. Aquilo foi um convênio, foi um conclave. E daí você vai ver outras coisas. Então a igreja deixou de conhecer a Jesus Cristo. Isto quer dizer, foi repudiada para ser a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Isto quer dizer, Jesus não entrou nela mais. Não gerou filhos nela mais. Não a conheceu mais. Afastou-se dela. Mas levantou uma virgem pura, imaculada, em relação ao conhecimento. Esse conhecimento, Pedro faz menção dele na estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 virtudes. Mas ela perdeu este conhecer, este conhecimento íntimo de ver o Pai no Filho. Por isso chama Jesus de segunda pessoa. Ela perdeu essa visão. Conhecer, neste caso, do marido e mulher, é ele falando mais declaradamente, entrando nela e gerando filhos. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Pessoalmente, José conhecia a Maria. Você conhece as esposas de seus amigos, você conhece muitas mulheres, mas você tem um conhecimento com a sua esposa que é somente com ela. E assim também é o Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento está ali. Está justamente em conhecer, na experiência, dentro de si, começando por esses rudimentos, conforme Hebreus capítulo 6. Mas se não podemos nem as mínimas coisas, como podemos as máximas? Como poderemos enfrentar as máximas? Se não podemos conhecer a Jesus Cristo
Se não podemos conhecer as Escrituras, na hora de calarmos, na hora de falarmos, como podemos conhecer o segredo do 7º selo? O que queremos fazer com o segredo da 3ª etapa, dos 7 trovões, segredos do Apocalipse, se não sabemos nem a hora em que devemos calar e termos temor e pedirmos misericórdia? Como podemos conhecer tais coisas? Então o profeta, na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, exclama: oh, se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, ela não sairia. Isto quer dizer, nós não sairíamos da nossa posição. Nós arcaríamos somente com aquilo que nos compete. Nós saberíamos respeitar os limites, as fronteiras. Nós saberíamos respeitar os nomes uns dos outros. Nós saberíamos respeitar a família do outro. Nós saberíamos respeitar a igreja. Nós saberíamos respeitar as divisas, até onde nos compete entrar. Nós não estaríamos rompendo barreiras e assumindo para nós um juízo tremendo. Porque quando fazemos isto, nós ficamos responsáveis por aquilo. Mas o profeta nos dá uma esperança. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. Oh, isto põe de fato um fim em toda especulação, em toda cogitação doutrinária, em toda especulação de mistérios e tudo mais. O que interessa, na verdade, é conhecermos o mistério da piedade de uma maneira íntima. Porque isto é uma intimidade, é Deus em carne. O mistério da piedade é Deus em carne, 1 Timóteo 3,16. O mistério da piedade é que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E esse mistério da piedade é Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. É Jesus voltando, cruzando novamente este caminho. A igreja vai reconhecer isto. A igreja noiva. Esse mistério é a palavra feita em um ser humano. Foi o grande mistério no ventre de Maria. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente e parente redentor. Ele se tornou um homem, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ser cristão, ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Conhecer isto na experiência. Conhecer isto de verdade. Sim. Não é simplesmente falando sobre poderes de Deus. Não é simplesmente podendo fazer quadro com os mistérios do Apocalipse, da estatura do varão perfeito, das 70 semanas de Daniel, dos 7 trovões, das 5 coisas, dos 5 acontecimentos especiais no ministério do profeta. Não é isto. Não é este conhecimento que seria da pobre lavadeira humilde que não sabe nem assinar o seu nome e é quem está mais pronta para o rapto.
é quem está mais pronta para qualquer momento ser raptado. Não é esta mulher muito inteligente, muito sábia, muito ativa. Não é esta mulher que pode igualar com o homem. Igualar, entre aspas. Elas estão dominando e estão falando em igualdade. Isto quer dizer que deveriam descer um pouco para igualar. Oh, que conhecimento! Conhecer cada um a sua posição, começando das mínimas coisas, dentro do lar, diante da sociedade, do mundo, na igreja, cada um conhecendo a sua posição. Isso é o mínimo. É aquilo que se podem ver, que se podem julgar, que se podem tropeçar, que se podem escandalizar, que se podem falar, que se podem murmurar. Isso é o mínimo. O máximo é outra coisa. O máximo é que traz o filho. O máximo acontece escondido. O máximo acontece intimamente. O máximo ninguém pode explicar. Que amor o Pai tem colocado sobre nós. Que grande amor José dedicou a Maria. E assim, somente um sonho, uma maneira secundária, trouxe luz ao coração de José a respeito do que estava acontecendo com Maria. Ele ia deixá-la secretamente, porque ela deveria ser entregue à lei, a Satanás, ao juízo, às pedras. Porque a própria Bíblia mandava, a própria mensagem mandava que ela fosse apedrejada, pela aparência. Mas quando ele teve luz no coração, ele a recebeu ao invés de repudiá-la. Quando Simeão teve luz, apesar de velho, não tinha luz nos seus olhos, ele não podia enxergar muito longe. Mas veio luz no seu coração e ele pôde ver que ali estava a salvação. O menino que estava ali nos braços de Maria era a salvação. Ana, a cega que estava ali no templo, era cega fisicamente, mas pôde ter luz no coração. E você agora também pode ter. Você tem luz no coração para conhecer o dia, a hora e sua posição. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútil arrebol. Tenho luz no coração. Olhe para o seu próximo com luz no coração e você o verá como Deus o vê. Olhe para os problemas que te servem de tropeço com luz no coração e quem sabe você não vai ver uma tempestade, nuvens negras, você vai ver anjos. Olhe com luz no coração para a doença, para a enfermidade, para a montanha. Olhe com luz, com revelação, como Eliseu olhou, e você verá completamente diferente desses olhos naturais, e terá um julgamento muito diferente, e assim você se salvará a si mesmo, e quem sabe a outros do grande abismo do mau julgamento. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não deixarei o meu Salvador, só desfrutarei do seu grande amor. Andando na luz, eu vou muito bem, eu vou caminhando pra Jerusalém. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou
eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Estou esperando com satisfação o grande dia da redenção. Para muitos será de grande aflição, os salvos irão morar em Sião. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar, não deixarei de Cristo louvar. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre me seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre me seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre me seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre me seguindo, levo a minha cruz por amor de ti, por amor de ti, por amor de ti, por amor de ti. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias de toda a malícia, seja tirada de entre vós. Vejo a natureza a proclamar que existe um Criador. A natureza proclamar que no mundo existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. E pelo mundo anunciar que da morte eu já triunfei, trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Como é tão linda a glória que ele dá, que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar, e daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão, com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Não permitas que a raiz de amargura, os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio entrem no seu coração, porquanto isto vai tirar o Espírito Santo de você. Um recipiente ocupado por uma coisa não cabe outra. Um coração ocupado pelo Espírito Santo não permite, não cabe nele raiz de amargura.
e ácidos venenosos da malícia. A tristeza e até mesmo ficar nervoso, nervosa, isto é uma coisa diferente de admitir o ódio, a raiz de amargura no coração contra quem quer que seja. Você pode não entender, ouvinte, muitas coisas que você ouve neste programa, mas de antemão eu quero te dizer que nós temos gratidão por tê-lo como nosso ouvinte. E de uma coisa nós temos certeza, que todos que nos ouvem, entendendo ou não, são abençoados. Aliás, devemos lembrar de uma coisa muito importante. Você ouviu a respeito da natureza. E a natureza é uma Bíblia revelada. Por exemplo, o peixe não tem que entender a lei que o permite viver dentro d'água. Você vê que a lei do anfíbio, que é aquele que pode viver na água e fora d'água. Há leis diversas, mas já o homem não pode viver dentro d'água. Mas o importante é que o peixe não tem que entender a lei que o faz viver, que o condiciona a viver somente na água. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? O pássaro não precisa de entender desta lei do voo, dentro de seus limites, de acordo com sua natureza. Ele voa naturalmente. É próprio de sua natureza. Agora, que tal um homem batendo os braços aí? Isso não é de sua natureza. Ele tem que entrar num avião. Você já entendeu. Um bom exemplo é que, às vezes, uma mulher entende muito da lei, da concepção, da genética e tudo mais, é uma doutora e nunca tem um filho. E aquela outra não sabe nada a respeito do assunto e tem vários filhos. A essas alturas, é quase que preferível não entender. Por quê? Partindo de que o amor de Deus excede todo entendimento, então nós vamos ficar numa melhor situação se nós não pedirmos satisfação a Deus porque disto, porque aconteceu aquilo. Uma certa feita o profeta pediu satisfação a Deus e depois se arrependeu disso. Então nós vamos pensar um pouquinho no grande mal que causa a raiz da amargura. Porque isto é uma lei que opera através dos sentidos e que muitas vezes está além do controle do homem. Foge do controle da pessoa. E há uma lei natural da simpatia e da antipatia. A minha voz pode ser muito simpática para muitos, mas é insuportável para outros.
o perfil, a fisionomia, o modo de agir, o modo de falar, de sorrir, de conviver, de brincar, de agir dentro de um meio ambiente pode fazer daquela pessoa uma pessoa simpática para uns, mas antipática para outros. O doce de abóbora é preferido por muitos, mas outros dizem, ah, que gosto, que sabor. Os gostos se divergem em relação aos sabores, se divergem em relação às pessoas. Isto é certo. Mas tem uma coisa: o nosso gosto em relação a Deus não pode divergir. Como você poderia divergir? Sendo um cristão, tendo o mesmo Espírito? Então as pessoas querem dividir o Evangelho como se fosse pizza, napolitana, um presunto, mussarela e não sei mais o que, e de frango, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Então quer dividir o Evangelho desta forma? Nós vamos entender ligeiramente uma coisa muito profunda, que o Espírito Santo nos dá gosto com todas as coisas de Deus. E não há uma coisa de Deus mais importante aqui na terra do que o próximo, do que nossos irmãos. E a raiz de amargura, como você vai ter raiz de amargura contra um peixe, contra um cavalo, contra um cachorro, contra um animal irracional? Seria pior do que ele. A raiz de amargura que vem de fato tirar o Espírito Santo da pessoa é justamente esta raiz contra seu irmão. Então nós vamos encontrar aqui na Bíblia Sagrada Caim e Abel. E de onde veio? De onde partiu a raiz? A raiz fala de descendência, de origem, de genealogia. E para provar que Caim tinha, de fato, uma origem diferente da origem de Abel, a Bíblia nos mostra que o altar de um foi diferente do outro. Quando há diferença na fé, na doutrina, então é porque não precisa falar. Havia diferença de altar. Entre Caim e Abel havia diferença de semente. Por isso o que mais importou a Deus e o que mais importou ao profeta de Deus foi a doutrina. Isto é certo? O espírito pode ser corrigido, a vida pode ser moldada, pode ser transformada, mas a semente não. A semente de Caim é a semente da serpente. Mesmo Deus lhe dando oportunidade, ele não se arrependeu. E veja que no altar de Caim não havia sangue, mas havia morte. Enquanto que no altar de Abel havia sangue, por isso havia vida. A atmosfera do altar de Caim era bela, era suave. Era mais agradável aos sentidos humanos. Era muito mais agradável ao sentido da visão, aos olhos, ao instinto religioso, porque era um altar bonito, composto de tudo que Deus criara. Mas não havia morte naquele altar, não havia morte naquela atmosfera. Era uma atmosfera de vida,
gerando morte. O altar de Abel, pelo contrário, não era atraente aos olhos, era um altar de morte gerando vida. E a diferença estava tudo na revelação, na semente. Não pode estar em divergência e ter o mesmo espírito. Não pode estar em divergência e ter a mesma fé, estar no mesmo barco. Quando está no mesmo barco, enfrenta as mesmas ondas, as mesmas tempestades, enfrenta até o mesmo naufrágio. É uma coisa lógica, porque está no mesmo barco. Não havia nada morrendo no altar de Caim. Não havia nada de feio ali, de horrendo. Mas no altar de Abel havia uma coisa horrenda, um cordeiro sangrento. Você pega isso, vai na casa da viúva visitada por Elias e veja que quadro terrível, que quadro horrível para os olhos. Havendo morte ali, houve ressurreição. Mas vamos ao fato do grande mal. O porquê do profeta dizer: não permita que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Isto ele recomenda depois de dizer: se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Continuando, ele afirma: os ácidos venenosos da malícia, ciúme, inveja, o ódio, em realidade tirarão ao Espírito Santo de você. Essas coisas afastarão o Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão o Espírito de Deus, o expulsarão e farão um dano ao seu pastor, à sua família, ao seu marido, à sua mulher, a seus filhos. Tira o Espírito Santo do lar, tira o Espírito de vida. Farão todas essas coisas, a raiz de amargura. Mas por quê? Por que que Caim podia ter tanta implicância com Abel? Por que que ele não se irou com Deus por ter rejeitado seu culto? Quem rejeitou o culto de Caim não foi Abel, foi Deus. Porque Caim virou contra Abel? Jesus responde isso a um então Saulo de Tarso. Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso quer dizer que ele não estava perseguindo a Jesus, matando a Jesus, a Deus, mas ele estava fazendo isso quando estava matando os filhos de Deus, os cristãos. Na verdade, a semente de Deus, o predestinado, como o então Saulo de Tarso, passa pelo mesmo casco, passa pelo mesmo barro, passa pelos mesmos sentimentos da semente de Caim. Porque isto nós herdamos dos nossos pais. Mas veja o que aconteceu. Aquilo foi trocado, começando por ele deixar de se chamar Saulo e então Paulo. Só uma coisa pode mudar isso, é o novo nascimento, está certo? Então isso não joga ninguém no canto da parede, como quem não tem uma via de escape, porque isso seria falso. Mas o pior desastre que pode acontecer com um homem, com uma pessoa aqui no mundo, é ela admitir raiz de amargura no seu coração. Porque isto fecha a porta para a graça. Isso fecha a porta para tudo o que significa de fortaleza, de poder, para se manifestar em sua própria vida. E nunca leva a pessoa ao arrependimento. A raiz de amargura impede o doente ser curado.
Se você tem amargura, tem ódio no coração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tira o ódio que a cura desce. Tira o ódio, então vem a segurança. A graça se manifesta. A graça é justamente favor imerecido. Às vezes ela não merece, mas você se esquece, você faz. É o que Deus faz conosco. Quem merece? Quem de nós é melhor do que o outro? Quem tem condição de acusar um ao outro? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Satanás. Mas a graça não é assim. A graça traz fortaleza. A graça traz um poder sem fronteira. A graça traz harmonia, traz companheirismo. É claro, segundo a natureza. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça. Então comece por aí. Você admitiu, você tem de crer que a única doutrina certa que nos coloca no caminho certo, no mesmo barco, no mesmo companheirismo, na mesma fé, no mesmo Senhor, é a doutrina dos apóstolos, é o batismo dos apóstolos, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o arrependimento dos nossos pecados. Então creia agora de coração e seja abençoado por mais esta programação de fé, por mais esse programa, por mais esta mensagem. No seu lar, no seu coração, haja paz e toda raiz de amargura saia em nome de Jesus Cristo. Amém. Vale escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me
deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, que eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Ó, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Que surge em minha vida, o Senhor ali está para acalmar o grande mar. Me ensina a esperar somente em Ti, me ajude a confiar nos planos Teus e saber que o Teu agir é tão perfeito, não preciso preocupar. Me ajude a Te entregar meu coração, pois eu sei que vai estar em boas mãos, que o Senhor vai cuidar bem melhor que eu, e me ensina a descansar.
sentir a tua presença quando vierem as grandes provações. Me ajude a te louvar, me ajude a te adorar quando o meu coração queira apenas chorar. Me ajude a ter mais gratidão por tudo que já tens feito por mim, e saber que tua graça somente a mim basta. Não preciso mais de nada, somente de ti. Me ensina a esperar somente em ti. Me ajude a confiar nos planos teus e saber que o teu agir é tão perfeito, não preciso preocupar. Me ajude a te entregar meu coração, pois eu sei que vai estar em boas mãos, que o Senhor vai cuidar bem melhor que eu. Me ensina a descansar, pois o Senhor vai cuidar bem melhor que eu. Me ensina a descansar.